Eu nunca pensei que estaria aqui, sentado à beira da cama do meu filho, contando mais uma história enquanto ele luta para não cair no sono. Henrique tem apenas 5 anos, mas já carrega um olhar que parece entender mais do que deveria para alguém da sua idade. Talvez seja porque ele sente a ausência dela. Eu também sinto. Todos os dias. A vida que eu levo agora é bem diferente daquela que imaginei quando me casei com Laura. Ela era tudo para mim e minha amiga, minha confidente, o amor da minha vida. Quando ela se foi, há 3 anos, num acidente de carro, o mundo perdeu a cor. Henrique era pequeno demais para entender, mas eu sabia que precisava ser forte por ele. A partir daquele dia, eu me tornei pai, mãe, protetor e tudo mais que pudesse preencher o vazio que Laura deixou. Ou pelo menos tentei. A verdade é que minha vida gira em torno dele agora. Cada decisão que tomo é para garantir que ele esteja bem, que ele tenha o que precisa, que ele nunca se sinta sozinho. É por isso que trabalho longas horas na empresa da família, um negócio que herdei e que nunca quis. Não porque eu ame o trabalho, mas porque ele paga as contas e nos mantém estáveis. Afinal, estabilidade é tudo o que posso oferecer a Henrique. Amor? Claro, ele tem de sobra. Mas me pergunto se é suficiente. Hoje foi um daqueles dias corridos. Trabalho até tarde, corro para buscar Henrique na escola e, depois, preparamos algo rápido para o jantar. Enquanto ele fala sobre os desenhos que assistiu ou os amiguinhos da escola, eu tento prestar atenção, mas minha mente está em outro lugar. Acho que é o cansaço ou talvez aquela sensação persistente de que, mesmo dando tudo de mim, ainda não é o suficiente. Ao colocá-lo na cama, ele segura minha mão. Papai, você está triste? Pergunta com sua vozinha inocente. Engulo em seco, forçando um sorriso. Não, filho. Estou só cansado. Ele parece aceitar a resposta, mas há algo no jeito como ele me olha que faz meu coração apertar. Henrique tem os olhos da mãe, aqueles olhos que sempre conseguiam ver através de mim. Ele me beija na bochecha e finalmente adormece. Saio do quarto dele e me jogo no sofá, olhando para o teto. A casa está silenciosa, mas não de um jeito confortável. É um silêncio pesado, cheio de memórias. Minha vida se tornou um ciclo: trabalho, cuidar de Henrique, repetir. Amigos? Não tenho tempo para eles. Relacionamentos? Nem pensar. Não consigo me imaginar abrindo meu coração para outra pessoa. Não depois de Laura. Na manhã seguinte, enquanto arrumo Henrique para a escola, ele está mais animado do que o normal. Hoje a tia Ana vai fazer um desenho com a gente, diz com um sorriso de orelha a orelha. Eu sorrio de volta, mas o nome me escapa. Tia Ana. Ele revira os olhos, como se eu fosse o pai mais desatento do mundo. A professora nova, papai. Você nunca presta atenção. Chegamos à escola, e enquanto espero Henrique entrar, algo chama minha atenção. Uma mulher, com um sorriso caloroso e uma energia que parece iluminar o ambiente, está conversando com algumas crianças no pátio. Ela tem um jeito natural de se conectar com elas, como se falasse a mesma língua. De alguma forma, sei que ela deve ser a tal tia Ana. Quando Henrique corre até ela, ela se abaixa para ficar na altura dele, e os dois trocam algumas palavras antes de ela olhar na minha direção. Por um momento, nossos olhares se encontram, e sinto algo estranho, quase desconfortável. Não é que ela seja particularmente bonita, mas há algo em sua presença que me deixa alerta. Ela se levanta e vem na minha direção, com Henrique ao lado. Bom dia, Sr. Hugo. Sou Ana, a professora de Henrique. Sua voz é firme, mas gentil, e há um toque de curiosidade em seus olhos. Aperto sua mão, tentando ignorar o fato de que parece a primeira vez em anos que realmente noto alguém. Prazer. O Henrique fala bastante de você, respondo, mais formal do que gostaria. Ela sorri, e é um sorriso sincero, o tipo de sorriso que você não vê todo dia. É um menino incrível. Muito inteligente e cheio de imaginação. Você deve estar muito orgulhoso. Eu aceno, sentindo aquele aperto no peito novamente. Claro que estou orgulhoso.
Henrique é tudo para mim. Mas ouvir isso de alguém de fora me pega de surpresa, como se ela tivesse enxergado algo que eu não consigo. A conversa é breve, mas suficiente para me deixar pensando o dia inteiro. No trabalho, enquanto reviso relatórios e atendo ligações, minha mente volta para aquele momento. Quem é Ana? E por que ela conseguiu me fazer sentir algo que eu não sentia há anos, mesmo que por um instante? Tento afastar esses pensamentos, mas eles continuam voltando, como uma música que você não consegue tirar da cabeça. Quando busco Henrique mais tarde, ela está no portão, despedindo-se das crianças. Ao me ver, sorri novamente, e dessa vez há algo mais ali e uma curiosidade, talvez? Ou estou imaginando coisas? Henrique corre até mim, segurando um desenho que claramente foi feito às pressas. Olha, papai. A tia Ana me ajudou. É um desenho de nós dois, de mãos dadas. Meu coração se aperta novamente, mas dessa vez há algo mais. Esperança? Não tenho certeza. Enquanto volto para casa com Henrique, uma pergunta se forma em minha mente, uma pergunta que não me faço há muito tempo: e se minha vida pudesse ser diferente? Não sei se é Ana, ou o sorriso de Henrique, ou talvez uma combinação dos dois. Mas pela primeira vez em anos, sinto que talvez, e apenas talvez, as coisas possam mudar. Na manhã seguinte, enquanto tomo meu café apressado, Henrique surge na cozinha com seu uniforme, segurando um desenho enrolado. Papai, você tem que levar isso para a tia Ana. Ele me entrega o papel com a maior seriedade, como se fosse uma missão de vida ou morte. E o que é isso, campeão? Pergunto, curioso. É um desenho. Quero que você dê para ela. Ela gosta de desenhos, e eu disse que você vai gostar dela também. Henrique é assim, direto e cheio de ideias que parecem simples para ele, mas que, para mim, são complicadas. Como vou dar um desenho para uma professora que acabei de conhecer? Mas ele me olha com tanta expectativa que não consigo dizer não. É como se, naquele momento, ele estivesse apostando em algo maior do que um simples pedaço de papel. Enquanto o deixo na escola, ele praticamente voa até Ana, mostrando o desenho com orgulho. Ela se abaixa para falar com ele, e eles riem juntos. Tento me afastar discretamente, mas, para meu azar, ela levanta os olhos e me vê ali, parado, com o desenho na mão. Senhor Hugo, bom dia, ela diz, aproximando-se com um sorriso caloroso. Henrique me disse que você tem algo para mim. Eu rio, um pouco desconcertado. Bom, ele insistiu que eu trouxesse isso para você. Acho que ele já decidiu que somos amigos agora. Ela pega o desenho com cuidado, como se fosse uma obra de arte. É lindo. O Henrique tem tanto talento. E é muito perceptivo para a idade dele. Ele puxou isso da mãe, digo, sem pensar. Assim que as palavras saem da minha boca, sinto um peso no ar. Ana percebe, mas não tenta mudar de assunto. Em vez disso, me olha com algo que parece ser compreensão. Deve ser difícil para vocês dois. Mas ele é uma criança especial. Dá para ver que ele tem muito amor à sua volta. Eu faço o que posso, respondo, desviando o olhar. Não é algo que gosto de discutir, especialmente com alguém que mal conheço. Mas há algo nela, no jeito como ela fala, que não me faz sentir julgado. Ela sorri, inclinando a cabeça. E faz muito bem. Não é todo pai que se dedica tanto. Henrique tem sorte. A conversa é curta, mas, de alguma forma, fica comigo pelo resto do dia. Não sei o que é, mas há algo em Ana que me faz sentir e visto. Como se, de alguma forma, ela enxergasse além da fachada que construí. É desconcertante e, ao mesmo tempo, intrigante. À tarde, quando volto para buscar Henrique, ela está novamente no portão. Desta vez, em vez de esperar que ela fale comigo, tomo a iniciativa. Ana, você tem um minuto? Ela parece surpresa, mas acena com a cabeça. Claro. Esperamos até que as outras crianças sejam levadas, e, então, caminhamos em direção a um pequeno banco no pátio da escola. Não sei exatamente o que quero dizer, mas sinto que preciso falar com ela.
Eu queria agradecer por tudo que você faz pelo Henrique. Ele adora você. E, para ser honesto, acho que ele não se conecta tão bem com outras pessoas desde que Laura se foi. Ela senta ao meu lado, segurando as mãos no colo. Eu não sabia. Sinto muito, Hugo. Deve ser muito difícil para vocês dois. É, admito. Mas ele é um garoto forte. Ele está lidando com isso melhor do que eu. Ela me olha com um misto de ternura e curiosidade. E você? Como está lidando com isso? A pergunta me pega de surpresa. Não estou acostumado a pessoas me perguntando isso. A maioria assume que estou bem porque mantenho as aparências. Mas Ana não parece convencida por minha fachada. Eu faço o que posso, digo, dando de ombros. Trabalho. Cuido dele. Tento manter tudo em ordem. Não sobra muito tempo para qualquer outra coisa. Ela sorri levemente, mas há algo nos olhos dela que parece enxergar através de mim. Você merece mais do que isso, Hugo. Todos merecem. Antes que eu possa responder, Henrique surge correndo, segurando um brinquedo na mão. Papai, olha o que eu ganhei da tia Ana. Ele está radiante, e, naquele momento, percebo o impacto que ela está tendo na vida dele. Henrique, o que você diz quando ganha algo? Pergunto, tentando parecer o pai exemplar. Obrigado, tia Ana. Ele se joga nos braços dela, e ela ri, abraçando-o de volta. Naquele momento, algo muda. Não sei explicar o que é, mas sinto que, pela primeira vez em muito tempo, talvez as coisas possam ser diferentes. Talvez eu possa ser diferente. Mais tarde, naquela noite, enquanto coloco Henrique para dormir, ele me pergunta: Você gosta da tia Ana, papai? A pergunta me pega desprevenido, e rio para disfarçar. Por que você está perguntando isso, campeão? Porque eu gosto dela. E você sempre parece mais feliz quando fala com ela. A resposta dele me deixa pensativo. Será que ele tem razão? Será que Ana está despertando algo em mim que achei que estava perdido para sempre? Ou será que é apenas o desejo de Henrique de preencher o vazio que Laura deixou? Deitado na cama mais tarde, fico olhando para o teto, pensando naquelas palavras. Henrique pode ser apenas uma criança, mas, às vezes, ele parece enxergar coisas que eu não consigo. E, pela primeira vez em anos, começo a me perguntar se ele estiver certo? Acordei naquela manhã com uma sensação diferente. Algo que eu não conseguia explicar, mas que vinha crescendo dentro de mim desde que Ana entrou em nossas vidas. Era como se, de alguma forma, ela tivesse iluminado um canto escuro da minha mente, um lugar que eu tinha me forçado a ignorar por tanto tempo. Enquanto preparava o café da manhã de Henrique, ele estava mais tagarela do que o normal, contando sobre os novos desenhos que Ana prometeu fazer com a turma. Ele falava dela com um entusiasmo que me fazia sorrir e, ao mesmo tempo, me fazia pensar por que ela causava esse efeito em todos ao seu redor. Inclusive em mim. Papai, você devia ir tomar café com a tia Ana. Você gosta de café e ela gosta de café. É uma boa ideia, né? Ele olhou para mim com aquele sorriso que me desmontava toda vez. Ah, é mesmo? E por que você acha que ela gostaria de tomar café comigo? Perguntei, tentando esconder o nervosismo que essa simples ideia me causava. Porque você é legal e ela é legal. Duas pessoas legais juntas é bom. Ele deu de ombros, como se fosse óbvio. Era impressionante como ele conseguia simplificar tudo. Levei Henrique para a escola, e lá estava Ana no portão, como sempre, sorrindo para todas as crianças. Quando ela nos viu, o sorriso dela se ampliou. E, por algum motivo, senti meu coração acelerar. Não era algo que eu esperava, mas também não era algo que eu conseguia evitar. Bom dia, Hugo. Henrique está empolgado para o dia de hoje, disse ela, com aquele tom caloroso que parecia derreter qualquer barreira. Ele não para de falar sobre os desenhos. Acho que você está conquistando o título de pessoa favorita dele, brinquei, tentando manter a conversa leve. Ela riu,
e o som era quase musical. Ele é um garoto especial. Vocês dois têm uma conexão linda. Dá para ver como você é importante para ele. Eu tento. Não é fácil, mas ele é minha prioridade. Respondi com honestidade, sem perceber que minha voz tinha ficado um pouco mais séria. Ela pareceu captar isso e, em vez de mudar de assunto, disse algo que me pegou de surpresa. E você? Quem é a sua prioridade, Hugo? Eu a encarei, sem saber o que responder. Ninguém nunca me perguntou isso. Por tanto tempo, eu vivi em função de Henrique e do trabalho, que nunca parei para pensar em mim mesmo. Minha vida estava congelada no momento em que Laura partiu. Eu não sei, confessei, quase em um sussurro. Acho que não penso muito nisso. Ela assentiu, como se entendesse algo que nem eu conseguia explicar. Talvez seja a hora de começar. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem inesperada de Ana. Era um convite para um evento escolar no final da semana. Um piquenique com pais e professores, algo simples, mas que parecia significar muito para Henrique. Ele não parava de falar sobre isso quando chegou da escola. Você vai, né, papai? A tia Ana disse que seria legal você ir. Eu não era fã de eventos sociais, especialmente aqueles em que todos os olhares pareciam estar em mim. Mas, por Henrique, eu concordei. Além disso, havia algo dentro de mim que queria ver Ana fora do ambiente usual da escola. Queria entender por que ela tinha esse efeito sobre nós. O dia do piquenique chegou, e o parque estava cheio de crianças correndo e pais conversando em pequenos grupos. Henrique me puxava pela mão, apontando para os amigos e mostrando onde Ana estava. Ela parecia completamente à vontade, cercada de crianças e rindo de algo que uma delas disse. Quando ela me viu, acenou e veio em nossa direção. Que bom que vocês vieram. Henrique estava animado para te mostrar tudo. Eu não podia decepcioná-lo, respondi, tentando ignorar o quanto ela parecia radiante naquele dia. Passamos a tarde entre conversas leves, jogos com as crianças e momentos que pareciam tirar o peso do mundo dos meus ombros. Em um determinado momento, Ana se aproximou enquanto Henrique brincava com outros meninos. Você parece mais relaxado hoje, disse ela, com um sorriso suave. É difícil não se sentir assim aqui. Acho que fazia tempo que eu não tinha um dia como este. Minha honestidade parecia surpreender até a mim mesmo. Você deveria fazer isso mais vezes. Aproveitar a vida fora do trabalho e das responsabilidades. Não é fácil, mas é necessário. Olhei para ela, percebendo o quanto aquelas palavras vinham de um lugar genuíno. Você fala como se me conhecesse há muito tempo. Às vezes, não é preciso muito tempo para entender alguém, respondeu ela, e seus olhos encontraram os meus de uma forma que me fez esquecer tudo ao nosso redor por um momento. Na volta para casa, Henrique adormeceu no banco de trás do carro, exausto, mas feliz. E enquanto eu dirigia, minha mente não parava de voltar para Ana. Para as palavras dela, para o jeito como ela parecia entender o que eu nem sabia que precisava. Será que ela estava certa? Será que eu precisava começar a pensar em mim? Ou melhor, será que eu estava pronto para isso? Algo me dizia que Ana não era apenas uma professora dedicada ou uma amiga para Henrique. Ela estava se tornando algo mais. Algo que eu ainda não sabia se estava pronto para aceitar, mas que, de alguma forma, parecia inevitável. Acordei naquela manhã com uma sensação de leveza que há muito tempo não sentia. O piquenique havia sido um sucesso, e, pela primeira vez em anos, Henrique parecia mais feliz, mais e conectado. E eu? Bom, eu não sabia ao certo o que estava acontecendo comigo. O nome de Ana vinha à minha mente com frequência desconcertante, e as palavras dela sobre eu merecer mais ecoavam como uma verdade que eu evitava há anos. Mas o que fazer com isso? Ana era apenas a professora do meu filho, certo? Uma mulher dedicada, gentil e que parecia ter um talento especial para enxergar o que os outros escondiam. Ela não fazia ideia do efeito que tinha sobre mim e ou talvez fizesse. Mas, seja como fosse, eu precisava manter as coisas no lugar. Ou pelo menos tentar.
Naquela tarde, enquanto eu trabalhava em casa, Henrique entrou correndo no meu escritório, segurando algo nas mãos. Papai. A tia Ana disse que você precisa ir ao ensaio da peça amanhã. Levantei os olhos do computador, confuso. Ensaio da peça? Que peça, Henrique? A peça de teatro da escola. Eu sou o príncipe e a tia Ana disse que você tem que ver como estou indo. Meu filho tinha uma habilidade especial para transformar tudo em uma ordem. Ele parecia tão animado que eu não tive coragem de negar. Certo, campeão. Eu vou. No dia seguinte, enquanto eu estava sentado no auditório da escola, observando Henrique ensaiar, Ana apareceu ao meu lado, com aquele sorriso caloroso que parecia iluminar qualquer ambiente. Ele está fazendo um ótimo trabalho, disse ela, sentando-se ao meu lado. Eu nem sabia que ele estava em uma peça, confessei. Ele me contou ontem como se fosse um segredo que eu precisava descobrir. Ela riu, e o som era suave e confortável. Ele está se divertindo muito. E, para ser honesta, acho que ele queria que você visse o quanto ele está se esforçando. Olhei para o palco, onde Henrique estava recitando suas falas com uma energia que eu raramente via em casa. Ele parecia tão vivo, tão confiante. Ele é incrível, murmurei, mais para mim mesmo do que para Ana. Ele é. E você também tem muito a ver com isso, respondeu ela, sua voz cheia de sinceridade. Olhei para ela, surpreso. Eu não sei se concordo. A maior parte disso é ele. Eu só tento não atrapalhar. Ela virou-se para mim, seus olhos encontrando os meus de uma maneira que me fez sentir exposto. Hugo, você não dá crédito suficiente a si mesmo. O que ele é hoje tem muito a ver com o pai que você é. Antes que eu pudesse responder, Henrique correu em nossa direção, interrompendo qualquer resposta que eu pudesse ter ao papai. Você viu? Eu acertei todas as falas. Levantei-me e o abracei. Vi sim, campeão. Você foi incrível. Enquanto Henrique se afastava para brincar com os amigos, Ana ficou ao meu lado, observando-o. Ele é um reflexo de você, Hugo. Nunca duvide disso. Os dias seguintes passaram voando, e, antes que eu percebesse, Henrique estava insistindo para que Ana viesse jantar conosco. Era um pedido insistente que ele fazia com a confiança de alguém que sabia que seria atendido. E, claro, como eu poderia dizer não? Quando Ana apareceu naquela noite, com um sorriso tímido e uma torta nas mãos, meu coração deu um salto. Não era apenas a presença dela que mexia comigo, mas o que ela representava, algo novo, algo que eu não sabia se estava pronto para aceitar, mas que parecia inevitável. Durante o jantar, Henrique tomou o controle da conversa, contando histórias da escola e das aventuras que imaginava para a peça. Ana ouvia com atenção, rindo nos momentos certos e fazendo perguntas que mostravam o quanto ela se importava. E eu? Eu a observava. Observava o jeito como ela interagia com meu filho, como parecia se encaixar tão naturalmente em nossa dinâmica. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante. Era como se ela já fizesse parte de nossas vidas. Quando Henrique finalmente foi para a cama, deixando-nos sozinhos, o silêncio entre nós era confortável, mas cheio de algo não dito. Ana olhou para mim, seus olhos brilhando à luz suave da sala. Você tem uma família linda, Hugo. Eu tento fazer o melhor por ele, respondi, minha voz mais baixa do que o normal. E faz. Mas e quanto a você? Quando foi a última vez que você pensou em si mesmo? Olhei para ela, tentando encontrar uma resposta que não soasse patética. Mas não consegui. Acho que não sei como fazer isso. Não depois de tudo. Ela assentiu, como se entendesse. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas você merece ser feliz, Hugo. Você merece encontrar algo para si. As palavras dela ficaram comigo depois que ela foi embora. Enquanto eu estava deitado na cama, olhando para o teto, elas ecoavam na minha mente. Será que ela estava certa? Será que eu estava me escondendo atrás do papel de pai para evitar lidar com meus próprios sentimentos?
Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho, ensaios da peça e momentos ocasionais com Ana. Cada encontro parecia me puxar um pouco mais para fora da concha que eu havia construído ao redor de mim. E cada conversa com ela era como uma janela se abrindo, deixando entrar uma luz que eu nem sabia que precisava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que resistia. Uma parte que tinha medo do que isso significava. Do que significava deixar Ana entrar na minha vida e na vida de Henrique. Do que significava, talvez, abrir meu coração novamente. E foi assim que, numa noite particularmente silenciosa, enquanto eu assistia Henrique dormir, percebi algo que me assustou mais do que qualquer outra coisa, e eu estava começando a me importar com Ana. E não de um jeito casual ou superficial. Era algo mais profundo, algo que eu não sabia se estava pronto para admitir. Nem para mim mesmo. Acordei naquela manhã sentindo um peso no peito, como se estivesse prestes a enfrentar algo que vinha evitando há muito tempo. Nos últimos dias, Ana havia se tornado uma presença constante em nossas vidas. Sempre ali, com seu sorriso acolhedor, suas palavras certeiras, sua paciência com Henrique. Eu sabia que algo estava mudando, e em mim, nela, entre nós. E isso me assustava mais do que eu estava disposto a admitir. Enquanto tomávamos café da manhã, Henrique, com sua energia contagiante, falava sem parar sobre a peça da escola, a nova atividade que Ana tinha planejado e o quanto ele adorava as piadas bobas ou dela. Eu ri, mas meu riso era automático, distraído. Minha mente estava em outro lugar, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Papai, você tá me ouvindo? Henrique perguntou, inclinando a cabeça e me encarando com aquele olhar curioso. Claro, campeão. Estou ouvindo, menti, tentando focar nele. Mas ele me conhecia bem demais. Você tá pensando na tia Ana, né? Minha mão parou no meio do caminho para pegar o café. Olhei para ele, surpreso e sem saber o que responder. Por que você acha isso? Henrique deu de ombros, como se fosse óbvio. Por que você sorri diferente quando fala dela? E você nunca sorria assim antes. As palavras dele me atingiram como um soco. Era verdade? Será que eu estava diferente? Henrique era só uma criança, mas parecia entender coisas que nem eu conseguia admitir para mim mesmo. Naquela tarde, decidi levar Henrique ao parque para espairecer. Ele corria de um lado para o outro, subindo nos brinquedos e rindo com outras crianças. Enquanto isso, eu me sentava em um banco, observando-o e tentando organizar meus pensamentos. Foi então que meu telefone tocou. Era Ana. Hugo, eu espero não estar interrompendo nada, mas eu queria saber se posso falar com você. É importante. Havia algo em sua voz que parecia diferente, mais sério. Meu coração deu um salto. Claro. Onde você está? Na escola. Pode vir agora? Respondi que sim e chamei Henrique, explicando que precisávamos ir até a escola. Ele não fez perguntas e estava acostumado a me ver correndo de um lugar para outro. Mas, ao chegarmos, percebi que ele ficou animado ao ver Ana esperando na entrada. Hugo, obrigada por vir, disse ela, com um sorriso tenso. Podemos conversar um momento? Só nós dois. Henrique correu para brincar no pátio enquanto eu seguia Ana para uma sala vazia. A tensão no ar era palpável. Hugo, eu preciso falar sobre algo que tem me preocupado, começou ela, fechando a porta atrás de nós. Eu a encarei, tentando manter a calma. Claro. O que houve? Ela hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei que você tem feito o seu melhor por Henrique. Ele é um menino incrível, e isso é graças a você. Mas eu sinto que você está se escondendo. E isso está começando a afetá-lo. Me escondendo? Minha voz soou mais defensiva do que eu queria. Do que você está falando? Do mundo, Hugo. De si mesmo. De mim. Ela respirou fundo antes de continuar. Henrique é esperto. Ele sente o que você sente.
E eu sinto que você está lutando contra algo que não precisa ser uma luta. As palavras dela me pegaram de surpresa. Eu queria negar, queria dizer que ela estava errada. Mas algo em sua voz, em seus olhos, me impediu. Eu não sei do que você está falando, Ana, menti, desviando o olhar. Você sabe, Hugo. Você sabe. Ela deu um passo em minha direção, sua voz suave, mas firme. Eu não estou aqui para julgar você. Só quero que você seja honesto com você mesmo, com Henrique, e talvez até comigo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu queria responder, mas não sabia o que dizer. Havia tanta coisa dentro de mim, tantos medos, tantas dúvidas. E tudo parecia estar prestes a transbordar. Eu perdi a pessoa que mais amava no mundo, comecei, finalmente encontrando minha voz. E desde então, tudo o que faço é tentar manter as coisas funcionando. Para Henrique. Para mim. Não há espaço para mais nada. Mas e se houvesse? Ana perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. E se você pudesse ter mais? Mais para você, mais para Henrique? Olhei para ela, sentindo meu coração apertar. E se eu falhar, Ana? E se eu me abrir para algo e para alguém e isso desaparecer de novo? Eu não sei se posso passar por isso de novo. Ela estendeu a mão, tocando meu braço levemente. Ninguém sabe, Hugo. Mas viver com medo não é viver. Você merece mais do que isso. E Henrique também. Naquela noite, em casa, fiquei sentado no sofá, olhando para o desenho que Henrique havia feito de nós dois. Ele era apenas uma criança, mas já parecia entender tanto. E ela estava certa. Eu estava me escondendo, com medo de arriscar, com medo de perder. Mas e se eu estivesse errado? E se houvesse algo mais esperando por mim, algo que eu estava muito cego ou assustado para enxergar? Eu não tinha todas as respostas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estava disposto a procurá-las. Sentei na beira da cama de Henrique naquela noite, observando-o dormir profundamente. Seu pequeno peito subia e descia em um ritmo suave, e seus cabelos bagunçados ainda cheiravam a shampoo infantil. Ele parecia tão tranquilo, tão alheio ao turbilhão que acontecia dentro de mim. As palavras de Ana ainda ecoavam em minha mente. Você merece mais do que isso. Henrique também. Era como se ela tivesse acendido uma luz que eu vinha tentando apagar há anos. Eu sabia que ela estava certa, mas admitir isso para mim mesmo era um peso quase insuportável. No fundo, eu sabia que estava me escondendo. Desde que Laura se foi, meu único foco era Henrique. Ele era minha âncora, meu motivo, minha razão para continuar. Eu dizia a mim mesmo que isso era suficiente, que ele bastava. Mas, pela primeira vez, eu comecei a questionar isso. E essa dúvida me assustava. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café da manhã, Henrique estava mais animado do que o normal. Ele falava sobre a peça, sobre os amigos, e claro, sobre Ana. Papai, você sabia que a tia Ana gosta de torta de maçã? A gente devia fazer uma para ela. Eu ri, mesmo que minha mente estivesse longe. Fazer uma torta? Acho que você está superestimando minhas habilidades na cozinha, campeão. Você consegue. Eu o ajudo. A gente pode fazer juntos e levar para ela na escola. Ele parecia tão empolgado que, contra o meu melhor julgamento, acabei concordando. Passamos o restante do dia planejando a tal torta. E enquanto Henrique separava os ingredientes com entusiasmo, percebi que ele estava mais feliz do que eu o via há meses. Mas não era apenas Henrique. Eu também estava diferente. Algo em mim parecia mais leve, como se uma parte do peso que carregava estivesse começando a desaparecer. No dia seguinte, com a torta pronta e cuidadosamente embalada, fomos até a escola. Henrique não conseguia conter sua animação enquanto carregava o pacote. Ela vai adorar, papai. A tia Ana sempre diz que as coisas feitas com carinho são as melhores. Quando chegamos, Ana estava no pátio, conversando com algumas crianças.
Ao nos ver, ela sorriu e veio ao nosso encontro. Bom dia, Hugo. Henrique. O que vocês têm aí? Henrique abriu um sorriso radiante. Uma torta de maçã. Fizemos para você. Ana arregalou os olhos, surpresa, e depois riu suavemente. Vocês fizeram isso para mim? Que incrível! Muito obrigada. Ela pegou a torta, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Henrique já estava correndo para brincar com os amigos. Ficamos sozinhos, e o silêncio entre nós era confortável, mas carregado de algo mais. Foi ideia dele, expliquei, sentindo necessidade de esclarecer. Mas, honestamente, foi divertido fazer isso juntos. Ana olhou para mim, seus olhos brilhando com algo que parecia ser mais do que gratidão. Vocês dois são incríveis. Sério. Eu nunca conheci uma dupla tão especial. Ele é tudo para mim, respondi, minha voz mais baixa. E você tem feito uma diferença enorme na vida dele. Eu não sei como agradecer. Não precisa me agradecer, Hugo. Eu faço isso porque me importo. Com ele. E com você. A intensidade nas palavras dela me pegou de surpresa. Por um momento, ficamos ali, nos encarando, e foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. Mais tarde naquele dia, enquanto eu estava no trabalho, não conseguia parar de pensar nela. Em sua risada, em sua presença, em como ela fazia tudo parecer mais simples. Era como se ela tivesse preenchido um espaço vazio que eu nem sabia que existia. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda resistia. E se eu falhasse? E se isso machucasse Henrique? E se machucasse ela? Eu carregava essas dúvidas como uma armadura, mas, pela primeira vez, comecei a me perguntar se essa armadura estava me protegendo ou me aprisionando. No final do dia, decidi buscar Henrique mais cedo. Quando cheguei à escola, ele estava com Ana, mostrando algo em seu caderno. Ao me ver, correu até mim com um sorriso enorme. Papai. A tia Ana disse que eu sou muito bom em desenhos. É mesmo? Perguntei, bagunçando seus cabelos. Isso não é surpresa para mim. Ana se aproximou, com aquele sorriso suave que parecia iluminar tudo. Henrique tem muito talento. Ele desenhou algo muito especial hoje. Quer mostrar para o seu pai? Henrique abriu o caderno e revelou um desenho que ele havia feito de nós três, eu, ele e Ana. Estávamos todos de mãos dadas, com sorrisos enormes. Meu coração apertou. Gostou, papai? Olhei para ele, depois para Ana, e então de volta para o desenho. Eu adorei, filho. Está perfeito. Naquela noite, enquanto colocava Henrique para dormir, ele me abraçou e sussurrou, papai, você está mais feliz agora. Eu gosto disso. Depois que ele adormeceu, fiquei sentado ao lado de sua cama, olhando para o desenho. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Eu percebi que Henrique estava certo. Eu estava mais feliz. E isso tinha muito a ver com Ana. Talvez fosse hora de parar de lutar contra isso. Talvez fosse hora de começar a viver de verdade. Por mim. Por Henrique. E, quem sabe, por Ana. O dia amanheceu com um brilho diferente, como se até o sol tivesse decidido nos presentear com sua melhor versão. Henrique já estava acordado, cheio de energia, e corria pela casa tentando decidir qual camisa usar para a peça escolar. Era o grande dia, e ele estava empolgado como nunca. Eu o observava de longe, sentindo um orgulho que quase não cabia no peito. Ele era a razão de tudo, meu ponto de partida e, agora, meu guia para um futuro que eu mal começava a imaginar. Ana chegaria mais tarde para nos encontrar na escola. Desde aquela conversa em que decidi abrir meu coração, as coisas haviam mudado. Não de forma abrupta ou perfeita, mas de um jeito que parecia certo. Aos poucos, ela se tornava uma presença constante, não só na vida de Henrique, mas também na minha. E eu estava aprendendo que não precisava carregar tudo sozinho. Na escola, o auditório estava lotado.
Pais e familiares conversavam animados, enquanto as crianças corriam pelos bastidores, ajeitando figurinos e decorando as últimas falas. Henrique era o príncipe da peça, e ele levava o papel a sério. Eu o ajudei a ajeitar a coroa em sua cabeça enquanto ele sorria de orelha a orelha. Você está pronto, campeão? Perguntei, tentando conter minha própria ansiedade. Mais do que pronto, papai. Você acha que a tia Ana vai gostar? Ele perguntou, com aquele brilho no olhar que sempre me desarmava. Ela vai adorar. Você vai arrasar, filho. Enquanto ele corria para o palco, senti uma mão tocar meu ombro. Virei-me e lá estava Ana, linda como sempre, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Cheguei atrasada, ela perguntou, rindo suavemente. Não, chegou na hora certa. Henrique estava ansioso para te ver. Ela olhou para o palco, onde as crianças já começavam a se posicionar. Ele é incrível, Hugo. Você deve estar muito orgulhoso. Eu estou. Mais do que consigo expressar. Sentamo-nos lado a lado, observando enquanto as luzes diminuíam e a peça começava. Henrique apareceu em cena, confiante e cheio de energia, recitando suas falas como se tivesse nascido para estar ali. A plateia aplaudia, mas meu foco estava nele e em Ana, que assistia com os olhos brilhando de emoção. No final, quando as crianças receberam seus aplausos e correram para os braços dos pais, Henrique veio direto para nós. Ele abraçou Ana primeiro, algo que não me surpreendeu, e depois se jogou em mim. Eu fiz tudo certo, papai. Você viu? Eu vi, filho. Você foi incrível. Estou muito orgulhoso. Henrique segurou nossas mãos, a minha de um lado e a de Ana do outro, e nos puxou para perto. A gente pode ir comer pizza agora? Todo mundo junto? Ana riu, e eu também. Claro, campeão. Vamos comemorar. Mais tarde, na pizzaria, Henrique estava radiante, contando histórias da peça para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ana e eu trocávamos olhares e sorrisos enquanto ele falava, como se estivéssemos compartilhando algo que só nós entendíamos. Quando voltamos para casa, Henrique já estava meio adormecido no carro. Eu o levei para a cama, cobrindo-o com cuidado e beijando sua testa. Ele murmurou algo baixinho, quase imperceptível, eu gosto de ver você e a tia Ana juntos, papai. Deixei o quarto dele com o coração apertado, mas dessa vez, era um aperto bom. Ana estava na sala, olhando para uma foto de Laura que eu mantinha em uma prateleira. Quando me aproximei, ela se virou, com um olhar cheio de compreensão. Ela parece incrível, Hugo. Ela era, respondi, com um nó na garganta. E por muito tempo, achei que nunca poderia ser feliz de novo depois que ela se foi. Ana colocou a mão no meu rosto, um gesto suave, mas cheio de significado. Eu não estou aqui para substituir ninguém, Hugo. Só quero estar com você. Com vocês. E é exatamente isso que eu quero, Ana. Com você, eu sinto que posso recomeçar. E eu quero recomeçar. Os meses seguintes foram um aprendizado para todos nós. Henrique parecia mais feliz do que nunca, e sua relação com Ana crescia a cada dia. Eles formavam uma dupla incrível, cheia de brincadeiras e cumplicidade. Eu assistia a tudo com o coração cheio de gratidão, sabendo que, de alguma forma, tínhamos encontrado nosso equilíbrio. Uma tarde, enquanto estávamos todos no parque, Henrique se aproximou de mim, segurando minha mão com firmeza. Papai, você acha que a tia Ana pode ser parte da nossa família? Tipo, para sempre? Olhei para ele, depois para Ana, que estava rindo enquanto observava algumas crianças brincarem. Eu acho que sim, filho. Na verdade, eu tenho certeza. Naquela noite, enquanto Ana e eu estávamos sentados no sofá, assistindo a um filme qualquer, decidi que era hora de dar o próximo passo. Peguei sua mão e olhei em seus olhos. Ana, desde o momento em que você entrou na nossa vida, tudo mudou. Você trouxe alegria, esperança e amor, não só para mim, mas também para o Henrique. E eu não consigo imaginar um futuro sem você ao nosso lado. Ela me olhou, surpresa, mas seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Hugo,
Eu quero que sejamos uma família, Ana. Você, eu e Henrique. Para sempre. Ela sorriu, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu nunca imaginei que encontraria algo assim, Hugo. Mas sim. Eu quero isso. Quero vocês dois. Nosso casamento foi simples, cercado por amigos, família e, claro, Henrique, que fez questão de ser o portador das alianças. Enquanto eu segurava a mão de Ana e olhava para o futuro que estávamos construindo juntos, percebi algo que Laura sempre dizia: o amor não desaparece, ele apenas encontra novas formas de florescer. E com Ana ao meu lado e Henrique como nosso guia, eu sabia que, finalmente, estávamos florescendo.